sua Bíblia comigo? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Jonas, lá no finalzinho do Antigo Testamento. É um pequeno livro de apenas 4 capítulos. Eu sei que alguns têm até dificuldade de achar. É antes de Miqueias. Vai lá no finalzinho do Antigo Testamento, você já encontra. Eu quero trabalhar coisas simples com vocês hoje. E para mim também não adianta eu querer trabalhar coisa difícil que eu não consigo. Esses dias atrás eu dei tanta risada, pastor. Eu estava no meu gabinete, chegou uma irmã e disse assim: Pastor Jeto, eu vim aqui para falar para o senhor que eu quero fazer parte dessa igreja, porque eu venho aqui e eu entendo o que o senhor prega. Eu falei, graças a Deus. Ela falou assim: sabe, pastor, eu sou analfabeto, não sei escrever, não sei ler, não sei escrever. Eu já fui em tanta igreja, mas eu não entendo o que as pessoas pregam. Agora o senhor prega, eu entendo. O senhor prega assim meio analfabeto. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Então assim, eu fiquei feliz da irmã analfabeta entender o que eu prego. Eu fiquei meio triste assim, falei assim, gente, eu acho que eu estou bem rasinho assim, porque, né? Então assim, não adianta a gente querer pregar, a gente só dá o que tem. O apóstolo Paulo diz, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então ninguém não consegue dar o que não tem. A gente só consegue repassar aquilo que a gente recebeu. Diga glória a Deus. Então eu vou trabalhar do profeta Jonas, o cara que o peixe engoliu ele, que aqui não tem eu, né? Você já conhece a história, então fica fácil. Vamos lá junto comigo. Jonas capítulo 4. A partir do verso 1. Quem achou, diga glória a Deus. Jonas 4:1 diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que lhe deu grande alegria. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme, uma lagarta, atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha aqui para mim. Em algum momento você já ouviu falar da saga desse profeta chamado Jonas. E para nós entendermos o capítulo 4, para nós entendermos por que Jonas diz: eu prefiro morrer. A palavra de Jonas é essa. Ele diz: Deus, me mata. Eu já tentei e não consegui. Tira a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Eu prefiro morrer do que ver essa cidade salva. Eu prefiro morrer do que ter que chamar esse povo de irmão. Por que Jonas tem esse trauma? O que traz essa dor e esse trauma a ponto desse homem desejar morrer do que abraçar essas pessoas? Que enfermidade de alma é tão crônica, que dor é tão forte, a ponto desse cara querer morrer assim? E para nós entendermos o capítulo 4, nós precisamos entender de onde que Jonas saiu. O que precede Jonas? O que causou esse trauma? O que causou essa dor em Jonas?
E para nós entendermos Jonas, nós temos que voltar no capítulo 1. Volta comigo no capítulo 1. Porque no capítulo 1 vai falar de onde que Jonas saiu. O que antecede Jonas? Qual é o pano de fundo da história de Jonas? Capítulo 1 de Jonas, capítulo 1, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Diga Amitai. Da onde que Jonas saiu? De Amitai. Qual é a história de Jonas? Para você entender a história de Jonas, você tem que conhecer a história de Amitai. Quem foi Amitai? Quem era o pai de Jonas? Amitai foi profeta de Deus em Israel no reinado de Jeroboão II. No reinado de Jeroboão II em Israel, Amitai foi profeta de Deus. E nesse tempo, olha aqui para mim, nesse tempo, houve uma nação que tentou e cercou Israel 14 vezes, num período de 3 décadas, aproximadamente 30 anos. Durante 30 anos, a nação da Assíria, cuja capital era Nínive, cercou e lutou contra Israel 14 vezes. Os ninivitas eram feiticeiros. Os assírios, eles eram homens chamados de canibais. Eles não apenas conquistavam cidades e nações. Quando eles conquistavam nações, eles comiam a carne das pessoas. O prazer dos assírios era fazer grandes fogueiras e abrir o ventre das mulheres e sacrificar os seus fetos, as suas crianças, aos seus deuses. Eles eram chamados de sanguinários. Eles tinham prazer de estuprar mulheres na frente dos seus homens, queimando os seus escravos. Eram homens terríveis. Eles causavam pavor nas nações. E quando a Assíria invadia e cercava uma nação, eles faziam principalmente 3 coisas. Primeiro, eles destruíam o templo para que não houvesse culto. Segundo, eles matavam o rei e toda a família do rei para que não houvesse governo. E terceiro, eles matavam os profetas e os filhos dos profetas para que não houvesse direção de Deus. Agora olhe para mim, pense comigo. Jonas ainda é uma criança. O seu pai é profeta em Israel. E durante 30 anos, Jonas vive o terror. São 14 cercos, são 14 invasões, são 14 tentativas de guerra, de destruição, de incêndio, de morte. São 30 anos de terror. Você imagina Jonas ainda criança, brincando com seus amigos, correndo nas ruas, e de repente alguém grita: os assírios estão chegando, os assírios estão chegando, Israel está sendo cercada, Samaria está sendo cercada. Você imagina o desespero. Os amigos correndo de um lado do outro e dizendo: vão matar teu pai, Jonas. Estão perseguindo, estão incendiando, estão matando. Você imagina Jonas correndo, o pai escondendo. Você imagina Jonas vendo o seu pai noites inteiras de joelho, dizendo: Deus, nos livra dessa nação. Deus faz justiça para Israel. Deus destrói os nossos inimigos. Deus acaba com os assírios. Jonas cresce debaixo do trauma, da ameaça, da morte, correndo, se escondendo. E agora o seu pai está morto. Quem assume o ministério profético em Israel agora é Jonas. Agora leia comigo no capítulo 1, versículo 2. Jonas 1. Nós vamos estudar o livro inteiro. Vamos ler novamente o versículo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis.
desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Irmãos, presta atenção. Agora que Jonas é um homem, é profeta, Deus diz: Jonas, levanta, vai lá na capital da Síria, vai lá em Nínive e prega lá. Porque se aquele povo não se converter, eu vou destruir aquela cidade. Se aquele povo não voltar atrás, eu vou mandar fogo, eu vou consumir a capital da Síria. O que Jonas faz, irmãos? Jonas demorou. Meu pai orou 30 anos para acabar com essa raça. Tudo que eu espero na minha vida, tudo que eu quero na minha vida é ver esse povo queimando nos quintos do inferno. Eu quero que esse povo pague por todo o mal que ele fez. Eu quero que esses assírios queimem no fogo, assim como eles queimaram as nossas crianças, estupraram as nossas mulheres, eles vão pagar pelos que fizeram. O que Jonas faz? Ele vai para Tel Aviv, hoje Tel Aviv, antiga Jope. Ele vai para Jope, lá no mar Mediterrâneo. E ele chega e diz: qual é o navio que primeiro desembarca para o lugar mais distante? Porque se Nínive é para a direita, eu vou para a esquerda. Qual é o navio que vai mais distante de Nínive? Tem um navio saindo para Tarsis. Diz: é esse mesmo, pode me dar passagem. E ele já embarca no navio. Você conhece a história? Jonas embarca no navio para Tarsis. Nínive fica para o outro lado. E ele já desce no porão, deita e dorme. A sequência nós conhecemos, desde criança. O navio vai para o alto mar. O que Deus faz? Deus manda a tempestade. A tempestade está solapando o navio está afundando, todo mundo jogando as coisas fora do navio, todo mundo chorando, todo mundo orando, todo mundo invocando seus deuses. O que Jonas está fazendo? Dormindo. O capitão do navio chega e diz: pelo amor de Deus, você não vai orar? Não vou orar não, eu estou fugindo dele, não vou orar nada. Não tem nada de orar não. Vou falar nada com ele não. Rapaz, invoca o teu Deus. Ora não, porque crente quando está fugindo, ele não ora como ele. Não ora. E aí não tem jeito. Chega uma hora que não tem jeito, eles lançam a sorte cai em quem? No Jonas. O capitão do navio chega e diz: conta aí, o que aconteceu? Jonas diz: é verdade, a culpa é minha. Eu estou fugindo do Deus que criou o céu, a terra, o mar. Isso que está acontecendo é culpa minha. Ele me mandou ir para Nínive, eu não vou. Eu estou fugindo. Então é o seguinte, o problema é eu. Pode me jogar no mar. Você não vai se arrepender? Não vou me arrepender não, eu morro, mas para Nínive eu não vou. Meu irmão, você tem noção, a gente lê esse texto, a gente não tem. Jonas, ele prefere se suicidar. Ele parte para o suicídio, ele parte para a morte. Ele diz: eu morro, mas lá eu não vou. E é isso que acontece. Ele vai para a prancha. O capitão, o cara diz: rapaz, você vai morrer. Não tem problema. Você não vai orar para ele? Não vou orar. Você não vai ser, não vou. Meu irmão, Jonas não faz uma oração. Nem pedir perdão para Deus levar ele para o céu, ele pede. Eu morro, mas lá eu não vou. E Jonas é lançado no mar. O que acontece? O peixe engole ele. Escolhe o peixe que você quiser. Pode ser um lambari, uma baleia, o que você quiser. Porque quando Deus quer, até um lambari engole a gente. Não é porque tem gente que fica discutindo. Foi a baleia, foi o tubarão, foi no seu. Meu irmão, eu não quero saber. Até um povo engole se quiser. O peixe vai e engole Jonas. E o Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Você tem noção do que é isso? Quem já limpou peixe aqui? Meu irmão, não é fácil limpar peixe, não. Esse dia atrás eu limpei, eu sou pescador, gosto de pescar. Eu fui pescar, peguei bastante peixe. O pastor ora bastante, então pega bastante peixe. O maior sempre escapa, vocês sabem disso. Mas a gente pega. E eu limpei os peixes e joguei a barrigada do peixe, aquelas escamas, tudo assim no lixo, na minha cozinha assim. E a minha esposa disse: joga esse lixo fora. Eu falei: pode deixar que amanhã eu jogo. Mas você sabe como é que é homem, né? Amanhã, mas esse amanhã não é bem amanhã. E aí passou amanhã, passou depois de amanhã. E aí, meu amigo, nem meus cachorros passavam mais perto do lixo. Aí a Leia disse assim para mim: já faz 3 dias que esse peixe está fedendo. Já está juntando bicho. Você não vai jogar não?
Porque a mulher fala com muito amor assim, né? Você não vai jogar esse lixo? Falei, tá bom. Meu irmão, a hora que eu juntei naquele saco assim, que eu puxei ele para cima, que subiu aquele bafo, os meus cachorros saíram correndo. Olha, é um negócio absurdo. Agora, você imagina você dentro da barriga do peixe, da barrigada do peixe. Já pensou você respirando dentro de um peixe? Demorou 3 dias e 3 noites para Jonas pedir água. Depois de 3 dias e 3 noites ele fala com Deus. Vamos lá, vamos no capítulo 2. Eu falei que nós vamos ver o livro inteiro, vamos fechar aqui. Capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Estou no capítulo 2, versículo 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, Jonas desespera, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do vento e da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Agora olha o versículo 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Olha aqui para mim, depois de 3 dias e 3 noites, Jonas diz: tá bom, Deus, o Senhor ganhou, eu vou. E no versículo 9 ele diz: o que eu prometi, eu vou cumprir fielmente. Agora fala para mim, o que Jonas prometeu? O que Jonas prometeu? Lê os 4 capítulos de Jonas. O que Jonas prometeu para Deus? Nada. É interessante isso aqui. Porque você lê os 4 capítulos, você não vai ver em lugar nenhum Jonas fazendo alguma promessa para Deus. Pelo contrário, o livro começa apresentando Jonas e Deus dizendo: vai, Jonas. E Jonas fugindo. Aí Jonas diz: o que eu prometi, Deus, eu vou cumprir fielmente. O que Jonas prometeu, irmãos, é o que todo profeta em Israel prometia. Quando alguém recebia o óleo da unção profética, quando o chifre do azeite era derramado sobre o profeta, ele fazia pelo menos 2 juramentos. Primeiro, o profeta dizia: onde Deus me mandar, irei. E o que Deus me mandar dizer, eu falarei. É por isso que os profetas, se fosse para entrar no deserto, ele entrava. Se fosse para entrar na guerra, ele entrava. Se fosse para dizer para o rei que ele ia morrer, o profeta dizia. Muitos profetas morreram, foram presos, apanharam, mas o profeta tinha um juramento: o que Deus me mandar falar, eu vou falar, e onde Deus me mandar ir, eu irei. Jonas diz: o que eu prometi de joelhos, eu vou cumprir. O Senhor me mandou ir, então eu vou. O Senhor me mandou falar, então eu vou falar. Eu vou cumprir. E o peixe vomita ele em Nínive. Queridos, quero abrir um parênteses aqui. Eu não sei se você já tentou fugir de Deus. Eu já. Eu não sei se em algum momento da tua vida você tentou escapar de Deus, daquilo que Ele tinha para você. E talvez você entrou aqui essa manhã. Você tem sentido isso. Deus te mandou para Nínive, mas você está fugindo para Tarsis. Algumas pessoas aqui têm sentido a tempestade vindo forte. Deixa eu te dizer, se a tempestade não resolver, Ele manda o peixe para te engolir. Porque Deus não desiste de você. Você pode desistir dele, mas Ele não desiste de você. Se for preciso, Ele manda tempestade, Ele afunda o navio, Ele manda peixe te engolir. Deus faz, meu irmão, a Bíblia diz: nenhum dos propósitos dEle podem ser frustrados. Em nome de Jesus, essa manhã, para de correr, para de fugir. Diga para Deus: Deus não precisa mandar peixe me engolir. Estou indo, Deus. Deixa de ser teimoso. E aí, vamos para o capítulo 3, nós estamos terminando. Vamos para o capítulo 3. No capítulo 3, o Jonas chega em Nínive. Agora, olha comigo Jonas em Nínive. Capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem. Capítulo 3, versículo 2 agora. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários
3 dias para percorrê-la. Quantos dias? Diga 3. 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante quantos dias? Diga 1 dia. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram de panos de saco. Olha aqui para mim. Isso aqui é demais. Jonas diz: é para aí eu vou. O texto é muito claro. Nínive precisava de 3 dias de caminhada para atravessar ela. Meu irmão, se uma cidade, você precisa de 3 dias para atravessar ela, quantos dias você precisaria para profetizar nela? Porque uma coisa é atravessar a cidade, outra coisa é profetizar na cidade. É muito diferente. Uma coisa é você fazer uma caminhada pela cidade, outra coisa é você evangelizar uma cidade. Agora o texto é muito claro. 3 dias para atravessar. Jonas atravessou profetizando em quantos dias? Para mim, Jonas era corredor de maratona. A única explicação. Meu irmão, para mim, Jonas atravessou Nínive assim, 40 dias, 40 dias, 40 dias, 40 dias. Ele atravessa num dia. Existem teólogos e historiadores sérios, pastores, que dizem que Jonas profetizou em aramaico, para ninguém entender nada. Por quê? Porque Jonas diz: é para aí eu vou. É para aí eu vou, é para pregar eu prego. Mas eu vou fazer do meu jeito. Queridos, aqui a gente começa a chegar onde Deus quer nos ministrar nessa hora. Porque Jonas estava no lugar certo, pregando a palavra certa, mas o coração dele estava errado. A motivação dele estava errada. Jonas estava obedecendo a Deus, mas o coração dele estava distante de Deus. Pastor, por que o coração de Jonas estava distante de Deus? Porque Deus amava aquela cidade e Jonas não conseguia amar. Deus amava aquelas 120.000 pessoas, Jonas não conseguia amar. Deus queria resgatar aquelas pessoas, Jonas queria destruir aquelas pessoas. Irmãos, essa manhã nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, porque muitos de nós estamos no lugar certo, às vezes falando as palavras certas, ou ensinando as palavras certas, ou ouvindo as palavras certas, mas o nosso coração está longe, muito distante de viver aquilo que ouvimos e também aquilo que ensinamos. Você sabe por que Jonas passa correndo por Nínive? Porque Jonas não quer tocar em ninguém, ele não quer relar em ninguém, ele não quer conversar com ninguém. Ele diz: eu prego para vocês, eu profetizo para vocês, mas eu não estou nem aí para vocês. E é por isso que chegamos no capítulo 4. Porque no capítulo 4, fechando essa mensagem, o capítulo 4 diz que Jonas, depois que ele passa um dia lá profetizando, ele vai para o deserto. E ele fica esperando o que Deus vai fazer com a cidade. Jonas está esperando Deus mandar fogo. Jonas está esperando Deus destruir a cidade. E quando Jonas está naquele deserto, Deus faz crescer uma planta. Eu não sei que planta é essa, mas Deus faz crescer uma planta. E aquela planta faz sombra de Jonas. A Bíblia diz que Jonas teve muita alegria. O único lugar no livro de Jonas que diz que ele ficou contente por alguma coisa. Quando aquela planta faz sombra na carequinha dele, ele fica contente, aleluia, dá uma alegria nele, e ele deita e dorme. Mas durante a noite, Deus manda um pequeno verme. Deus manda uma lagarta corroer aquela planta. E quando o dia amanhece, a planta está seca, Deus faz soprar um vento oriental morno, quente. O sol bate sobre ele. E Jonas começa a gritar. Jonas diz: eu quero morrer. Me mata. Tira a minha vida. E Deus diz: Jonas, você consegue ter dó, você consegue ter pena de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro? Planta que você não plantou, que você não podou?
você consegue ter pena de uma planta, mas você não consegue ter pena, você não consegue amar 120 mil pessoas que não conseguem discernir a mão direita da esquerda. Você tem razão para isso. Sabe o que Jonas diz? Eu prefiro morrer. Jonas rasga o coração. Jonas diz, eu não consigo amar essas pessoas. Se for para o Senhor salvar elas, então me mata. Eu prefiro morrer do que ver Nínive salva. Olha aqui para mim. Eu aprendi uma coisa. Deus usa os grandes peixes para alinhar o chamado, o ministério, a vocação. Mas Deus usa os pequenos vermes para revelar o que tem dentro do coração da gente. Porque ali naquele deserto, lá no ventre do peixe, Jonas não abre o coração para Deus. Mas lá naquele deserto, Jonas bota para fora o seu trauma, a sua dor. E ele diz, eu não aguento. Tira a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Quando eu olho a história de Jonas, e quando Deus falou comigo essa história, eu pude olhar um pouco para mim, para a minha vida. Porque eu não sei se você consegue olhar para a história de Jonas e consegue ver a tua história. Mas eu olhei para Jonas e olhei para mim. Porque Deus precisou usar alguns vermezinhos para alinhar meu coração. Para que eu pudesse realmente não apenas pregar, não apenas ensinar, não apenas frequentar uma igreja. Mas para que eu pudesse viver a essência do Evangelho. Nos próximos minutos eu queria pedir licença para você, para compartilhar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Eu nasci em Rondônia, numa pequena fazenda entre Ji-Paraná e Porto Velho, a capital de Rondônia. Meu pai, agora dia 20 de junho, ele completou 97 anos de idade. Meu pai é um pernambucano assim, pequenininho, ruim, bravo, que não a cobra. Um homem de armas, um homem violento. Meu pai é 30 anos mais velho que minha mãe. Ele casou com mamãe era aqui de São José dos Pinhais. Há muitos anos atrás, ainda na época da roça. Uma moça, uma camponesa. Tinha 17 anos e meu pai já tinha 47, já tinha tido outras famílias, outras mulheres. Era um homem que tinha uma certa condição. E ele fez amizade com meu avô. E minha mãe muito linda, e ele disse, eu quero casar com a Tereza. Meu avô disse, Tereza, o Ananias quer casar com você. E ela disse, se o pai acha que é bom, eu caso. E casou. Eu tenho 2 irmãs mais velhas que eu. E daqui do Paraná, papai foi lá para Rondônia, para o norte, para tentar a vida, tentar a sorte, comprando propriedades, formando propriedades. Mas meu pai sempre foi um homem da noite, um homem da prostituição, um homem do jogo, um homem violento. Sempre judiando muito da minha mãe, de nós. E a gente cresceu debaixo do medo, da opressão. Quando o papai pegava a gente para surrar, a mamãe ficava preparando a salmoura. Porque enquanto os 3 não caía, ele não parava de surrar com rabo de tatu, com chicote, com reio, pedaço de pau. Meu pai nunca quis saber de Deus. E então nós nos mudamos. Eu tinha 7 anos de idade, nós nos mudamos de Rondônia. E nós viemos para o estado do Mato Grosso do Sul, para o sul do Mato Grosso do Sul. E eu achei que a vida ia melhorar, porque eu nunca tinha morado em cidade na vida. Foi quando eu conheci televisão, geladeira, energia elétrica, fogão a gás. E eu achei que a coisa ia melhorar, eu fui para a escola. Mas na verdade, ao invés da vida melhorar, a vida piorou, porque agora papai tinha dinheiro, comprou uma caminhonete nova. E ele pegava as prostitutas e passava em frente de casa. E minha mãe chorava, sofria. A minha mãe muito simples, analfabeta, só sabia trabalhar na roça e ele fazia o que ele queria. E minha mãe sempre buscando a Deus, orando a Deus, mas as coisas foram se complicando e ela percebeu que meu pai estava se preparando para abandonar a gente. Meu pai já tinha abandonado 2 famílias, uma aqui em Astorga e outra em Arapongas, no Paraná. Só para você ter noção, meu pai abandonou uma mulher em Arapongas com 8 filhos dele. Agora, eu estava pregando em São José do Rio Preto semana passada,
e apareceu um outro irmão meu, filho de uma mulher que ele teve em Astorga. Eu nem conheço esse irmão, tenho que encontrar ele. Então, assim, um homem muito difícil. E minha mãe sabia desses abandonos e disse, ele vai abandonar a gente também. Ele comprava as propriedades, fazia os seus negócios, mas não passava no nosso nome, nem no nome dele, ele guardava os documentos. E um dia, numa sexta-feira à tarde, papai chegou em casa, e ele começou a colocar as coisas dele na caminhonete, e eu disse, mamãe, eu acho que o papai vai embora, ele está arrumando a mala dele. E quando minha mãe viu ele arrumando as malas, colocando as coisas, ele não dizia nada para ninguém, não dava satisfação. A minha mãe, escondido, foi, pegou algumas escrituras, alguns documentos, e ela guardou dentro da saia, assim, e colocou a blusa por cima. Quando ele acabou de pegar as coisas dele para ir embora, sem dar tchau para ninguém, mas ele foi pegar aqueles documentos, e ele não encontrou, ele ficou louco. Louco, ficou endemoniado, o olho dele brilhava, ele começou a quebrar tudo, e disse, Tereza, você me entrega esses documentos, eu vou matar, eu vou acabar, eu vou meter fogo nessa casa, e minha mãe esguia daqui, sai dali, e ela não queria entregar, a gente não tinha nada. Mas quando ele viu que ela não ia entregar, ele pegou eu e minha irmã mais nova, e arrastou a gente para dentro de um quarto, e disse, vem aqui, Tereza. E quando a minha mãe entrou no quarto, ele sacou uma faca de cabo branco, madrepérola, não esqueço nunca, ele tem essa faca até hoje. Aquela faca de cabo branco, ele encostou na minha barriga e disse, Tereza, você dá os documentos, eu vou matar esse desgraçado. Quando eu vi meu pai com aquela faca na minha barriga, eu tinha quase 9 anos de idade. Eu fiquei petrificado, eu não chorei, a minha irmã gritava, mas eu fiquei completamente petrificado. Eu disse, como que um pai pode fazer isso com o filho? E a minha mãe viu que não era brincadeira, e ela viu aquela faca na minha barriga, ela entregou os documentos para ele, ele sumiu, foi embora. E deixou eu, minha mãe e minhas 2 irmãs sem uma casa para morar. A gente pagava aluguel, só com a comida que tinha na despensa. Nós ficamos sem nada. Naquela noite de sexta-feira, o clima na minha casa era muito difícil. Mas a minha mãe chamou a gente no quarto dela e nós entramos, subimos 3 na cama dela. Ela abriu a sua velha Bíblia, aquele zíperzinho, Bíblia preta. E ela abriu no Salmo 23 e começou a ler. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me por vereda de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque até ali tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Minha mãe fechou a Bíblia, olhou para mim e para minhas irmãs e disse assim, o papai foi embora, mas o papai do céu não foi. Deus vai me dar força e eu vou criar vocês, eu não vou abandonar vocês, ninguém vai tirar vocês de mim. E nós nos ajoelhamos, minha mãe disse, vamos orar. Ora a oração da minha mãe. Deus, onde o pai dos meus filhos estiverem, onde o meu marido estiver, protege ele, Deus. Salva meu marido, Deus. E eu do lado da minha mãe orava assim, Deus, mata ele. Onde esse desgraçado estiver, faz ele bater essa caminhonete, traz só os pedaços dele. Porque se o Senhor não matar, Deus, eu vou matar ele. Porque nunca mais ele vai encostar uma faca na minha barriga. Eu tinha 9 anos de idade. Um ódio tão grande, uma revolta tão grande tomou conta do meu coração. Porque a minha mãe foi capinar seringueira. Não sei se alguém aqui já foi boia fria. Minha mãe saía às 5 horas da manhã com a enxada nas costas. Ela voltava às 7 horas da noite, tirava os panos da mão assim, saía os pedaços de couro com sangue. E eu sabia que meu pai estava andando de caminhonete, gastando dinheiro com as prostitutas, e a gente não tinha o que comer dentro de casa. Você sabe o que me intrigava? É que minha mãe ia para a roça cantando, cara. Como que uma mulher abandonada, pobre, com 3 filhos, analfabeta, pode cantar? Ela cantava. Ela dizia, vamos para a igreja. Ela fazia arroz, mandava buscar mamão no vizinho. Fazia arroz com mamão refogado no domingo. E dizia, vamos agradecer o papai do céu, porque nós temos mamão refogado hoje. Alguém dizia assim, puxa, pastor, mamão refogado é tão gostoso. Come um ano inteiro para você ver. Isso foi gerando uma revolta dentro de mim.
as minhas irmãs se casaram muito cedo. E até os 14 anos, eu fiquei firme na igreja. Até os 14 anos eu estava na igreja, eu tocava, eu cantava, eu já tinha lido a Bíblia inteira, eu era campeão de escola dominical, mas aquilo era como um vulcão dentro de mim. Quando eu olho para Jonas, irmãos, eu consigo entender o coração de Jonas. Eu consigo entender o ódio, eu consigo entender a revolta, eu consigo entender a mágoa. Eu consigo entender a vontade de matar, porque era isso que eu tinha. Eu sonhava toda noite matando meu pai. Eu pegava aquela faca dele e eu matava ele com aquela faca. Eu sonhava toda noite com isso. A minha vida foi se tornando um inferno. E com 14 anos, a minha mãe já não me levava mais para a igreja, minhas irmãs tinham se casado, eu conhecia a noite, conhecia o vício. Eu sempre trabalhei demais, estudei demais. Eu fui um homem que prosperou muito rápido na vida. Mas do mesmo jeito que eu crescia financeiramente, que eu conseguia as coisas, que eu tirei a minha mãe da roça, eu comecei a beber de segunda a segunda. Naquela época no Mato Grosso do Sul, nem droga não tinha, era cachaça. E eu comecei a beber de segunda a segunda. Chegou uma época que eu não dormia mais, se não fosse com um litro de uísque na cabeceira da cama. Teve dias da bebida acabar e de eu rodar tudo quanto é bar na cidade, não encontrar, e eu beber álcool de farmácia, de tão que eu estava. Era um desespero. Eu queria esquecer esse ódio, eu queria ser feliz um pouco, e quando eu bebia, eu conseguia. Eu voltava para casa bêbado e minha mãe ajoelhada orando. Eu fingia que não via ela, deitava, ela tirava meu sapato, orava por mim, aquilo era difícil, mas eu não tinha força. Quando eu fiz 18 anos, minha mãe me chamou. Minha mãe sempre foi assim, ela não foi de falar, ela orava. Mas com 18 anos ela me chamou e disse: filho, depois de Deus você é tudo que eu tenho. Eu não tenho mais ninguém, eu só tenho você. Mas meu filho, você é igualzinho seu pai. Eu disse: não, mãe. Filho, você é igualzinho seu pai. Você não ama ninguém. Eu disse: não, mãe, eu amo a senhora. Não, você não ama. Porque se você me amasse, você não me deixava toda noite esperando. Eu nunca sei se você vai chegar vivo ou morto. Você não ama nem você mesmo. Olha no espelho, você está se matando. Você está acabando com a sua vida. Você não ama ninguém. Você usa as mulheres e joga fora. Você é um prostituto. Você é um homem da noite. Você é um viciado. Você é igualzinho seu pai. Aquilo foi difícil para mim, porque eu percebi que eu tinha me tornado fruto do meu próprio ódio. Igreja, escuta uma coisa: ou você se parece com quem você ama, ou você vai se parecer com quem você odeia. A gente, quando você tem mágoa, você se torna fruto da tua própria mágoa, você se torna fruto do teu próprio ódio. E eu disse: não, mãe, fica tranquila, fica sossegada, mãe. Eu vou parar com essa cachaça, eu vou parar com esse vício, a senhora vai ver. E eu fiquei firme assim, uns 3 dias. Mas quando passei assim, depois do trabalho, assim, um cara mostrou: ô Jetrão, tá gelada, velho, uma só. E aí, qual é a conversa do bêbado? Vou tomar uma só. Tomar uma só, uma não tem problema. Agora você já viu beber uma só? Aí bebi uma, 2, 10, 20, voltei para casa bêbado de novo, e quando eu percebi que realmente não tinha jeito para mim, aí eu afundei de vez. E foi até os 20 anos assim. Com 20 anos eu já estava fazendo a minha segunda faculdade, eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito. Mas eu desci tão profundo nessa depressão. O ódio era tão grande no meu coração, que assim como Jonas, eu decidi pular do barco. Eu disse: eu vou acabar com a minha vida. Porque eu não presto, estou fazendo minha mãe sofrer, não quero ser igual ao meu pai, sou igual a ele. Não tinha força nem para olhar para o céu. A depressão veio tão grande, o medo veio tão grande. Comecei a ter pânico, medo, bebida, e eu queria cada vez mais, aquilo não tinha fundo. E eu tentei tirar a minha vida 2 vezes. Eu pulei do barco 2 vezes. E o Deus que mandou o peixe engolir Jonas, por 2 vezes, fechou as portas da morte. Porque esse Deus não desiste da gente. Quando você acha que não tem mais jeito, quando você acha que não tem mais uma saída,
Você pode abrir mão de tudo, mas Deus não abre mão de você. Eu tinha 20 anos, era justamente uma sexta-feira à noite. A sexta-feira é muito forte para mim. Eu voltei para casa, fui sair na rua e não consegui beber. Um negócio atravessou e eu voltei para casa, aquela depressão, aquela tristeza. Eu entrei no meu quarto, não acendi a luz, eu sentei. E eu disse, Deus, o Senhor está aí. O Senhor está me vendo aqui, Deus. Que nem Jonas no ventre do peixe, eu naquele quarto escuro. Eu disse, o Senhor está me escutando, Deus. Eu não aguento mais. Tudo que eu queria na minha vida era ser feliz. Deus, eu queria te conhecer como a minha mãe te conhece. Deus, eu queria cantar que nem a minha mãe canta. Minha mãe cantava, irmãos. Como é que uma mulher que tem um filho bêbado, abandonado, como é que uma mulher canta? Ela cantava todo dia, ia para a igreja cantando, voltava cantando, acordava cantando. O hino favorito da minha mãe era: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ela cantava. Eu dizia, Deus, eu quero cantar. E queridos, eu não vi nada. Se eu falar que eu vi, eu estou mentindo. Eu não vi, mas eu senti. Sabe quando uma nuvem entra no quarto? O ar ficou rarefeito, ficou denso. Eu sabia que ele estava ali. E eu caí de joelhos, eu disse, Deus, me perdoa, me livra, me dá uma chance, muda a minha vida, me liberta. E do jeito que você está me ouvindo, eu ouvi Deus. Deus me disse, para eu te libertar, para eu te perdoar, primeiro você tem que perdoar seu pai. Eu disse, aí não. Meu pai não perdoa, não. Vocês estão percebendo por que eu entendo Jonas, irmãos? Porque às vezes a gente está morrendo, mas a gente não quer se livrar do trauma. Meu pai não merece meu perdão, meu pai tem que morrer. Deus me disse, você é tão pecador quanto seu pai. E se você não perdoar seu pai, eu não posso te perdoar. Eu lembrei da oração do Pai Nosso. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo. Qual é a dimensão que eu sou perdoado? Na dimensão que eu perdoo. À medida que eu meço, eu sou medido. E eu entendi isso no meu espírito. E de joelho eu disse, então me ajuda, Deus, que eu não consigo, me ajuda. E o Espírito Santo veio e eu comecei a pedir perdão. Me perdoa pelo ódio, por pensar em matar esse homem, por raiva. Me ajuda a perdoar. E eu libero perdão. E eu não sabia nem orar direito e fui falando. Me perdoa, me liberta. E aquela unção, aquele poder veio. Irmãos, eu nunca tinha chorado na minha vida. Desde que meu pai encostou aquela faca, eu nunca tinha derramado uma lágrima. Mas aquela noite eu lavei o chão do meu quarto. Eu chorei. E quando eu me levantei, uma tonelada tinha saído das minhas costas. Eu sabia que meu coração estava limpo. Eu deitei para dormir. Olhei para o litro de uísque, eu não precisava beber. Deitei a cabeça no travesseiro e disse, pai, eu nunca recebi um abraço do meu pai. Eu nunca pude deitar no colo do meu pai. Deus, deixa eu dormir no teu colo. Senhor, deixa eu descansar nos teus braços. Eu senti a mão de Deus e eu dormi que nem uma criança. Foi a melhor noite da minha vida. Acordei no sábado, não falei nada para minha mãe. Fiz o que eu tinha que fazer. Eu morava 3 quadras e meia. Eu morava na rua da igreja, assim, 3 quadras e meia para baixo era a igreja. Naquele sábado, quando a minha mãe saiu para ir para a igreja, quando ela pegou a Bíblia dela, eu peguei minha velha Bíblia, dei uma limpada na poeira dela, botei embaixo do braço e encostei do lado da minha mãe. Ela olhou para mim e disse, onde você vai? Eu falei, vou para a igreja. Sábado à noite você vai para a igreja? Eu falei, vou com a senhora. Ela não falou nada. Andamos aquelas 3 quadras e meia, chegamos na igreja, muito antigo, no Mato Grosso do Sul, a igreja era cercada de balaústre. Lembra do balaústre? Cercado de balaústre, portãozinho de tramela, assim. Eu abri o portão, subimos assim, a igreja tinha um patamar assim de 3 degraus para subir para o templo. Quando a gente foi subir assim, minha mãe parou, olhou para mim e disse assim, filho, Deus me disse que um dia você ia entrar nessa igreja de mão dada comigo.
e que você nunca mais ia sair. O que aconteceu, filho? Eu falei, mãe, ontem eu me encontrei com o teu Jesus. Eu pedi perdão e eu senti o perdão dele, ele me salvou. Então segura a minha mão, porque eu estou entrando com a senhora e nunca mais eu vou sair. Completou 21 anos que eu entrei e eu estou servindo a Deus até hoje aqui nessa manhã. Diga glória a Deus. Deixa eu terminar hoje. Um mês depois eu saí do Mato Grosso do Sul, me mudei para Presidente Venceslau, no estado de São Paulo. Fui trabalhar e terminar minha faculdade. E eu comecei a mergulhar em Deus, buscar Deus. Eu sempre fui muito afoito nas coisas. Com 2 anos eu já estava liderando jovens, testemunhando na faculdade. Eu queria ganhar o mundo inteiro, eu queria recuperar o tempo perdido. E durante 2 anos eu orei, jejuei, busquei a Deus, porque eu queria encontrar meu pai. Mas eu não tinha coragem. E eu pedia para Deus, para Ele preparar o momento, que eu sabia que ele já estava bem velho, mais de 80 anos. Eu precisava ver meu pai. E um amigo meu de faculdade me chamou para ir testemunhar na igreja do pai dele, uma igreja chamada Avivamento Bíblico no Brasil, no Mato Grosso do Sul. E eu sabia que o papai estava morando naquela cidade. E eu entendi que Deus estava preparando para eu encontrar meu velho pai. E eu fui. Coração disparado e deixei minhas coisas na casa do meu amigo e procurei a casa do papai, encontrei. Papai tinha perdido tudo. Morava num barraquinho velho, vivendo com aposentadoria de salário mínimo. Tinha desperdiçado tudo com as prostitutas e com o jogo. Quando eu parei o carro e desci do carro, a hora que ele me viu, ele me conheceu na hora. Ele tinha medo de mim. E de dentro da área da casa dele, ele gritou assim: "O que você quer aqui, filho?" Eu disse: "Calma, pai. Eu vim aqui em paz, não precisa ter medo." E aquele baixinho, carequinha, só um restinho de cabelo branquinho assim atrás, chegou e me encontrou no portão. E eu disse: "Pai, eu vim aqui para pedir perdão para o Senhor, porque eu te odiei minha vida inteira. Eu pensei em te matar durante muitos anos. Mas há 2 anos atrás eu me encontrei com Jesus. E eu vim aqui para dizer para o Senhor que Jesus me ensinou a te amar. Eu queria que o Senhor me perdoasse por todo o mal que eu te desejei." Meu pai me catou pelo meio assim, foi o abraço mais forte que ele já me deu. O pernambucano velho me agarrou assim, ele tem muita força. E ele disse: "Filho, você é que tem que me perdoar, porque eu nunca fui pai para você. Eu sei que eu fiz muito mal para você, para suas irmãs, para sua mãe, mas para mim não dá mais para voltar para trás." E nós choramos junto. Falei: "Então me abençoa, pai." E nós conversamos ali. Não tinha muita coisa para conversar também, mas falei das minhas irmãs, da minha mãe. Eu disse: "Hoje à noite eu vou estar naquela igreja lá, Avivamento Bíblico, lá do outro lado, lá, se o senhor quiser ir." Ele falou assim: "Vou ver." Eu sabia que ele não gostava de crente, nem de igreja. Ele falou: "Virou pastor?" Eu falei: "Não, pai. A última coisa que eu pensava na vida naquela época era ser pastor." Fui embora. E quando chegou a noite, uma pequena igreja, a igreja talvez menor que esse palco aqui, 2 fileiras de banco de madeira. E vocês sabem, igreja bem pentecostal, aqueles cultos que um canta, outro passa na rua, canta também, todo mundo chega e canta, todo mundo canta. E é uma benção danada. E depois que todo mundo cantou, aí passaram a palavra para mim, e eu vim para frente, e quando eu subi nem sabia pregar, mas para testemunhar, do lado esquerdo, assim, no último banco, o terceiro, eu vi a carequinha dele brilhando. Meu irmão, quando eu vi meu pai, para mim não precisava ter mais ninguém na igreja. E eu, dentro do meu coração, disse: "Deus, o Senhor salvou a minha vida, salvou minhas irmãs, meus sobrinhos, meus cunhados, minha família. Só falta meu pai. O Senhor falou comigo, fala com ele." Eu queria, sabe quando você prega e você quer salvar o cara? Eu queria encontrar uma palavra assim para tentar tocar o coração dele, mas eu não sabia pregar direito, então eu fui ficando cada vez mais nervoso. E eu fui falando, nem sei o que eu falei, mas quando eu acabei de testemunhar, de falar de Deus, eu disse: "Se você quer o Jesus que me salvou, se você quer ser livre como eu sou livre, se você quer ser curado como eu fui curado, se você quer ser salvo como eu fui salvo,
entrega a sua vida a Jesus, vem para frente, para a glória de Deus. O primeiro que ficou de pé foi o papai. Para mim não precisava se converter mais ninguém. Eu nem fiquei esperando os outros, eu desci da plataforma e encontrei com o papai assim no corredor. Eu conduzi meu pai aos pés da cruz. Deus me deu alegria, eu batizei meu pai. Há 14 anos atrás, eu me casei. Dia 14 de junho, agora fez 14 anos que eu me casei. Quando eu me casei, eu comprei uma casa para minha mãe no Mato Grosso do Sul. Eu organizei porque ela vivia comigo. E minha mãe estava lá e eu estava em Junquerópolis, ela me ligou. Ela disse, filho, teu pai está aqui. Eu falei, está aí? O que ele está fazendo aí? Eu falei, ele veio conversar comigo. Conversar o quê, mãe? Meu pai foi atrás da minha mãe, velho, cansado, e disse, Tereza, eu não tenho mais nada para te oferecer. Porque eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais nada. Mas eu sirvo a Deus que nem você serve. E eu queria te pedir, Tereza, me deixa morrer do teu lado. Você é a mãe dos meus filhos. Eu disse, mãe, o que você falou para ele, mãe? Ah, filho, você sabe, né? Minha mãe disse, Ananias, eu nunca tive outro homem na minha vida. Eu orei por você e eu te esperei a vida inteira. Se você for na cidade de Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, na Avenida São Francisco, você vai ver uma casa simples. E você vai ver dois velhos sentados na área. E a minha mãe continua cantando. Ela nunca parou de cantar. A história de Jonas é a minha história. E a história de Jonas é a tua história. O livro de Jonas, pastor, ele não termina. É interessante. É interessante que no ápice do diálogo, o livro termina, dá desespero na gente. Porque Deus diz, Jonas, eu não deveria ter pena dessa cidade. E acaba. Você não sabe o que Jonas respondeu? E nem eu. E eu disse, oh Deus, por que não termina esse livro? Porque o livro de Jonas é o livro da tua vida e da minha vida. Jonas tinha que tomar uma decisão. Como é que a história dele ia terminar? E deixa eu te dizer, quem decide como a tua história termina é você. É você que decide. Porque chega um momento na nossa vida que Deus nos chama para um círculo menor. Deus usa o grande peixe para alinhar o chamado, o ministério. Meu irmão, Deus, Ele alinhou minha vida, Ele me salvou, mas tinha algo dentro de mim. Durante 2 anos, eu sabia, eu precisava ir até meu pai, eu precisava resolver isso. E eu sei que muita gente entrou aqui hoje à noite. Você está dentro da igreja, você serve a Deus, você louva a Deus, você tem uma Bíblia. Talvez você é crente há muito tempo, mas tem coisa dentro do teu coração que ainda não foi resolvida. E Deus usa os pequenos vermes, Deus usa pequenas situações, às vezes a depressão, a perda de alguém, uma angústia, um medo. Às vezes você vive uma tristeza que você não sabe de onde. São essas pequenas coisas que vão te carcomendo. Você diz, eu preciso resolver isso. Deus sabe tratar do coração da gente. Olha aqui para mim, eu vou terminar agora. Queridos, Deus poderia ter enviado qualquer profeta para Nínive. Deus poderia ter enviado o peixe para profetizar para Nínive. Deus usa uma jumenta. Deus usa uma pedra. Deus poderia ter enviado qualquer profeta para Nínive. Por que Deus enviou Jonas para Nínive? Porque não era Nínive que precisava de Jonas. Era Jonas que precisava de Nínive. Você consegue entender? Mais do que salvar Nínive, Deus queria salvar Jonas. Talvez você está aqui essa manhã e a gente sempre pensa assim,
Por que Deus me colocou nessa família? Por que eu estou aqui nessa igreja? Tem muito crente que diz assim, não, Deus me trouxe aqui, essa igreja precisa de mim. Não é essa igreja que precisa de você, é você que precisava dessa igreja. Eu estou aqui, Deus me trouxe para Curitiba. Deus poderia trazer qualquer um para Curitiba. Não é Curitiba que precisa de você, é você que precisava estar aqui em Curitiba. Eu olho para a minha vida e muitas vezes eu fiquei bravo com Deus. Por que eu estou nessa família, Deus? Você já pensou nisso? Eu não sei se a tua família foi que nem a minha, mas tem família que é muito difícil. Fala assim, Deus, por que meu pai é assim? Ô Deus, por que eu casei com esse piastro aí? Por que esse homem é tão ruim desse jeito? Como é que eu casei com esse homem? Meu Deus, por que eu me enganei? Essa mulher, não aguento mais essa mulher. Deus, e esses filhos? Que só dão problema. Deus, por que eu estou nessa família? Quando eu era menino, irmão, sabe qual era o meu sonho? Eu queria ser filho do Silvio Santos. Minha mãe amava o Silvio Santos, assistia o Silvio Santos o domingo inteiro. Eu dizia assim, minha mãe podia ter tido um caso com o Silvio Santos. E aí nascia o Jetro. Já pensou assim, Jetro Abravanel. É chique, irmãos. Agora, o Jetro, filho do Ananias. Mas hoje eu dou glórias a Deus. Porque não era a minha família que precisava de mim. Era eu que precisava dessa família. Eu precisava dessa mãe indesistível no joelho. Eu precisava dessa mãe que cantava no meio da lágrima. Eu precisava desse pai ruim para me ensinar a perdoar. Porque é por causa desse pai que me fez sofrer tanto que eu estou aqui testemunhando para você do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Talvez você está brigando com Deus. Deus, por que a minha família está assim? Deus, por que o meu casamento está assim? É porque Deus quer tratar de você. Deus quer te ensinar a perdoar, te ensinar a amar. Deus quer te ensinar a recomeçar. Deus está permitindo essa luta na vida dos teus filhos. Para você, mãe, para você, pai, aprender a cantar num desespero. Para você passar a noite de joelho. Para você aprender a depender de Deus. Como é que você vai terminar a tua história? O que mais Deus tem que fazer para trazer você para um círculo menor? Fique de pé essa manhã. Eu sei que nós estamos com o horário avançado, mas com a sua cabeça curvada. Eu vim de longe. Me perdoe por esses minutos, mas eu quero terminar orando. Senhor Deus, nós reconhecemos essa manhã, Senhor. Nós somos Jonas. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes o nosso coração se fecha. Meus irmãos, quantos de nós estamos dentro da igreja, mas nós somos Jonas? Quantos acabam o culto, vão embora correndo, porque você não quer abraçar ninguém, não quer pegar na mão de ninguém? Quantos de nós foi embora da célula? Quantos de nós estamos passando por Nínive? Você passa correndo, mas você não consegue olhar nos olhos das pessoas. Você diz que é crente, você diz que tem o Espírito Santo, mas tem gente na tua família que você não atende telefonema, que você não olha nos olhos. E existem pessoas dentro da tua casa que você não conversa mais. Até quando você vai viver assim? Até quando você vai viver fugindo? Até quando a gente vai dizer que é crente? A gente vem na igreja, mas existem pessoas que você não consegue abraçar. Existem pessoas que você disse assim: nunca mais eu vou olhar na cara dele, na cara dela. Existem pessoas que você não procura faz muitos anos. Você está fugindo de Nínive. Até quando que você vai fugir? Até quando, Jonas?
Quantos peixes vão ter que te engolir? Quantas crises vão ter que te assolar para você se dobrar diante de Deus? Deus diz: Jonas, ô Jonas, você consegue ter pena, Jonas, de uma planta, mas você não consegue amar as pessoas. Ô igreja, pelo amor de Deus, meus irmãos, a gente carrega a Bíblia, mas tem pessoas que a gente não consegue amar. Até quando? Até quando? Deus está te chamando, Jonas. Eu sou um pastor, irmãos, e às vezes, pastores, a gente é tão decepcionado. Às vezes, líder de célula, aquela pessoa te humilhou tanto, aquela pessoa que você ajudou, que você investiu, essa pessoa te feriu tanto, e você disse: eu não vou mais atrás, eu não vou mais orar por ela, eu não quero mais saber. Jonas, pelo amor de Deus, Jonas, deixa Deus curar a tua liderança, deixa Deus curar teu coração. Chega, chega, chega de fugir. Jonas, como é que você vai terminar a tua história? Como é que vai terminar a história da tua família? Como é que vai terminar a história da tua célula? Como é que vai terminar a história do teu ministério? Como é que vai terminar a história do teu casamento? Até quando esse coração vai continuar endurecido? Até quando? Até quando?